Você usou anticoncepcional por muitos anos, depois disso engravidou e hoje tem um filho dentro do espectro autista ou com alguma neurodivergência? Muitas mães me procuram achando que o tratamento precisa ser feito apenas olhando para a criança. Mas existe um tipo de detox que, em muitos casos, traz uma mudança enorme na evolução do seu filho, mesmo não tendo sido a criança que utilizou o medicamento. E isso costuma gerar uma dúvida. Mas doutora, foi eu que tomei, não meu filho. Calma, que eu vou te explicar qual é a relação disso. Hoje você vai entender por que o detox do anticoncepcional usado pela mãe pode ser um dos passos mais importantes no tratamento da criança. Eu sou a doutora Vanessa, médica homeopata, e esse é um dos detox que traz mais mudanças clínicas nas crianças com autismo e TDAH. Bom, é muito importante a gente entender que o organismo da criança começa a ser formado muito antes dela ser concebida. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a mãe, ela ao longo da sua vida teve contato com inúmeras toxinas, com inúmeros medicamentos, substâncias químicas, e tudo isso foi sendo acumulado no espaço intercelular ou dentro da gordura das células adiposas da mãe. Então, o que acontece? Todos esses metais, todos esses resíduos de antibióticos e também anticoncepcionais, eles vão sendo acumulados. Essas toxinas, elas não ficam paradas, elas ficam ali gerando algum tipo de inflamação crônica ou até mesmo levando a pessoa a desenvolver doenças autoimunes, doenças imunometabólicas, até mesmo câncer. Isso para uma pessoa adulta. Mas não quer dizer que o organismo que está em formação, no caso o embrião, não vai sofrer as consequências disso, porque afinal de contas ela está sendo gerada em um terreno, em uma espécie de incubadora biológica que se chama útero. E ali, através da placenta, a criança, o embriãozinho, vai absorver tudo que a mãe tem de bom e também de ruim. Aquele ambiente é como se fosse uma simbiose entre a mãe e a criança em formação. Então nós temos ali um compartilhamento daquilo que a mãe tem de bom e daquilo que a mãe tem de ruim. E no caso dos anticoncepcionais, eles geram consequências devastadoras em relação ao neurodesenvolvimento infantil. Principalmente se a mãe tem histórico de uso de anticoncepcionais há mais de 5 anos, 10 anos. Por quê? Porque ali tem muitos resíduos químicos. E esses hormônios, principalmente corticoides, anticoncepcionais, hormônios tiroidianos, o grupo dos hormônios, eles têm uma hierarquia de impacto muito maior do que, por exemplo, um antibiótico, um metal pesado, uma vacina. O impacto dos hormônios no organismo humano é tremendamente mais devastador do que um medicamento convencional químico, normal. Como antibióticos, remédios para dor, anti-inflamatórios, todos esses medicamentos. Inclusive o Dr. Tom Jansen, que desenvolveu a homeopatia detox, chamada HDT, tem essa sigla em inglês, então ele coloca como a camada hierárquica superior os hormônios. Então, quando tem um histórico de utilização de hormônios, a gente precisa sim fazer a detoxificação, a limpeza do terreno biológico nessa primeira camada de adoecimento. E nas crianças que têm o histórico materno de utilização de muito anticoncepcional, é fundamental que a gente faça a limpeza dessa primeira camada. E como esse prejuízo acontece durante o período gestacional para a criança, muitas mães concluem a seguinte coisa, que é muito errado. Então, doutora, vamos fazer o detox homeopático agora que eu estou grávida, para poder limpar o meu bebê e ele não ter nenhuma consequência negativa em termos de neurodesenvolvimento. Só que isso não está correto e eu vou te explicar o porquê. O que acontece? Se você faz o detox homeopático, não só de anticoncepcionais, mas de qualquer substância, estando grávida, essas toxinas que estavam paradas, que estavam ali, bem ou mal, quietinhas, escondidas nos tecidos, na gordura, no espaço intercelular de todo o seu corpo, essas toxinas vão começar a se movimentar, porque elas vão querer ser limpas
o organismo vai querer exonerar. E aquele excesso de toxinas circulando no sangue, circulando para ser eliminado, fatalmente vai ser absorvido pelo bebê. Vai aumentar em muito a biodisponibilidade dessas toxinas para o embrião em formação. Por isso que a gente jamais a gente pode fazer detox homeopático, HDT, em mulheres gestantes. E nem mesmo em mulheres que amamentam pelo mesmo motivo, que o leite materno pode estar contaminado com essas toxinas circulantes. E aqui vem uma chave muito importante para o entendimento. O detox homeopático, ele não é feito na mãe. Se a criança já está dentro do espectro autista, tem TDAH, tem alguma síndrome genética, TOD ou qualquer outro diagnóstico, agora a gente precisa fazer o HDT, o detox homeopático, na criança e não mais na mãe, que isso é uma dúvida muito frequente. Claro que a mãe também pode fazer, porque aí ela vai ter o benefício, enfim, para não desenvolver nenhuma doença autoimune, nenhum tipo de câncer, nenhum tipo de doença imunometabólica. Mas para o benefício da criança, a gente precisa fazer o HDT, o detox homeopático, na criança que está precisando. E essa criança vai ter os benefícios, que vai ser a melhora do seu desenvolvimento, ela pode parar de morder, parar de ser agressiva, pode melhorar o olhar, pode melhorar a interação social. Existem inúmeros benefícios. Cada caso é um caso. Mas esse protocolo de HDT, de anticoncepcionais, ele é fantástico, traz muitas mudanças, muitas melhorias na qualidade de vida das nossas crianças atípicas. Eu sei desses benefícios também porque eu usei anticoncepcional por mais de 10 anos. E isso com certeza teve algum grau de contribuição para todo o diagnóstico do meu filho, né? Porque infelizmente a gente não tinha conhecimento na época, como muitas de vocês mães. O que acontece? Eu fiz o detox dos anticoncepcionais no meu filho e depois disso ele teve inúmeros ganhos. Ele melhorou muito a interação social, ele deixou de ser uma criança apática, ele começou a interagir mais. Claro que não foi só esse HDT, esse detox homeopático que meu filho fez. Ele fez muitos, inúmeros. Em especial esse melhorou muito a interação social dele. E o que eu observo nos meus pacientes que eu chego a fazer esse HDT é justamente isso. A criança, ela se abre mais para o mundo. A criança deixa de ficar aquela criança fechada e começa a entender que existe um mundo lá fora. Ela começa a ficar mais sociável. E isso não é uma coisa que só a homeopatia percebe. A própria medicina convencional já reconhece a influência do ambiente hormonal materno na formação do organismo da criança. A gente também sabe que processos inflamatórios e sobrecarga metabólica atrapalham o desenvolvimento neurológico. Por isso, olhar para esse histórico faz parte de um tratamento muito mais profundo. Mas se você quer entender um pouco melhor o que é o detox e como que ele age no organismo, aqui no canal eu já tenho um vídeo que explica isso com mais detalhes. Bom, como eu falei, não é só o detox dos anticoncepcionais que a gente pode fazer na criança, o adolescente ou até mesmo adulto. Nós temos inúmeros detox possíveis de serem feitos. Mas assim, os que eu mais utilizo são os detox dos antibióticos que a criança tomou, porque é muito frequente chegar a criança com histórico de usar 3, 4 vezes antibiótico de forma sequenciada e piorando inclusive a questão imunológica e todo o intestino da criança. Nós temos também os detox dos remédios psiquiátricos, por exemplo, a risperidona, que é um medicamento que causa lentificação psicomotora. Isso atrapalha muito a evolução da criança, a linguagem, a comunicação. Muitas vezes nós precisamos limpar esse terreno biológico da risperidona. Então é um dos detox que eu mais faço também na clínica. Outro detox que é muito interessante, principalmente quando tem histórico da regressão. Então a mãe chega falando assim: depois de tal vacina, meu filho nunca mais foi o mesmo. Inclusive tem algumas vacinas que são mais propícias a esse acontecimento, que são as vacinas de vírus vivo. Mas também a vacina de tétano é outra vacina que eu sempre vejo algumas histórias desse tipo. Então nós podemos fazer o detox específico da vacina que
possa ter contribuído com a regressão do neurodesenvolvimento. E a gente vai fazendo esses detox, passo a passo, não é tudo de uma vez. A gente faz um detox, geralmente dura 2 meses e meio, 2 meses. Depois faz um outro, que vai durar aí o mesmo tempo. Então, nós vamos fazendo uma sequência de detox ao longo dos anos de desenvolvimento da criança. E cada ciclo de detox, a criança vai se abrindo para o mundo, ela vai ganhando habilidades, ela vai melhorando a qualidade de vida, vai se desenvolvendo mais. Então, é um tratamento muito especial, muito diferente de tudo aquilo que você conhece dentro da medicina convencional. E funciona, pessoal. Às vezes a gente pensa assim, será que isso funciona? É muito alternativo. Olha, por inúmeros casos de pacientes tratados, pelo meu histórico pessoal também, como mãe atípica, eu posso te garantir que é muito melhor do que qualquer tratamento que você possa fazer dentro da medicina convencional. Às vezes, o que precisa ser tratado não é algo que a criança utilizou diretamente, mas sim a informação biológica que ela recebeu durante a formação do seu organismo. Quando esse terreno se organiza, o desenvolvimento responde de uma maneira incrível. Se esse vídeo te ajudou a entender por que esse tipo de detox é tão importante, já se inscreve aqui no canal. Nos próximos vídeos eu vou continuar te mostrando como a homeopatia pode te ajudar de uma forma profunda e muito individual. Então já curte, comenta e compartilha.